Eis que chegamos à época em que as redes sociais caíram no gosto dos internautas e viraram verdadeiras máquinas de dinheiro. O ano de 2004 foi o ano mais promissor da chegada das redes sociais, né? Foi nesse ano que surgiu o Flickr, o Orkut e o Facebook, né? Umas das redes sociais mais promissoras de sua época, incluindo a mais promissora até os dias de hoje. Como vimos no episódio passado, o Orkut foi a primeira a morrer dessas três, e quem reina desde então é o Facebook. Mas eu te pergunto, o que será que essa rede social tem de tão especial que ela é tão popular até hoje? É o que a gente vai ver na continuação dessa jornada histórica pelo processo das redes sociais. Bora lá! Opa, seja muito bem-vindo ao canal da Nativos Digitais. Para você que não me conhece, eu sou o Ian Rafael e estou te acompanhando nessa jornada histórica sobre desde a criação até os dias de hoje das redes sociais, né? Nesse episódio nós vamos ver como começou o reinado do Facebook, como essa rede social ainda se projeta para continuar sendo uma das maiores redes sociais do mundo, e a gente vai ver também se existe alguma outra rede social tão promissora quanto ao Facebook e se existe alguma tecnologia aí capaz de desbancar essa hegemonia da rede social do titio Mark Zuckerberg. Até porque a gente já sabe o que aconteceu com o Orkut, né? Você sabe que o Orkut ele não aguentou segurar a onda e infelizmente chegou ao seu fim, como vimos no episódio passado. Mas a gente tem também nessa briga ali das três que surgiram no ano de 2004, o Flickr. E o Flickr ele é similar ao Fotolog, né? O Flickr ele é um site para quem adora fotografias. Ele permite que as pessoas criem álbuns e compartilhem aí dentro desses álbuns, né, os seus acervos de imagem. Atualmente, aproximadamente 51 milhões de pessoas usufruem dos seus recursos, né? Mas essa rede ela não teve uma relevância tão grande quanto ao Facebook. No entanto, a gente não pode também invalidar o seu uso, pois das três que surgiram lá no ano de 2004, uma delas já morreu. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre o Facebook, que é uma dessas três que surgiu lá em 2004. E a história dessa rede eu acredito que você já conhece bem. Com a ajuda do cinema ali, o seu criador ele se tornou uma espécie de popstar da era digital, junto com outros grandes nomes, né, como Bill Gates, Steve Jobs e Elon Musk, o que contribuiu para impulsionar consideravelmente o crescimento da rede social em várias partes do mundo, né? E aos poucos ela acabou se tornando o epicentro de um estilo de uso da internet que é ao mesmo tempo preocupante e maravilhoso. Diferente do que acontecia no Orkut, né, quando as pessoas precisavam ir atrás da informação, o Facebook ele logo trouxe essa informação em forma de conteúdo para a página pessoal de cada um dos seus usuários, né? Assim, quando a pessoa faz login na rede, logo ela vê o que seus amigos estão publicando e compartilhando a todo instante ali na rede social. O grande trunfo da rede do Zuckerberg, né, que é soberana até a atualidade, e seguida de longe pelo Twitter, pelo Instagram, que inclusive foi comprado em 2012 pelo Facebook por $1 bilhão, e também por outros nomes como das chinesas Kizone, Baidu, Tieba, Douyin, que é a empresa que gerencia o TikTok, a Weibo, que foi reunir em um único espaço basicamente tudo que as pessoas buscam na internet: comunicação instantânea, notícias, vídeos, compartilhamento de fotos, fórum de discussões, publicações de textos, memes, jogos, notas, calendário de eventos, aniversariantes do dia e uma infinidade de outras possibilidades. Enfim, o Facebook leva ao extremo essa ideia de uma rede de contatos que interage sobre as mais diversas formas. Por sua vez, o Twitter chega a mais de uma década de existência, enfrentando diversos problemas, mas não sem trazer uma grande contribuição ao debate das redes sociais, né? O foco nos 140 caracteres parecia bizarro quando a plataforma foi lançada lá em 2006. Mas hoje é mais do que compreendido por quem utiliza. Aliás, não é incomum ver que a troca dos textões reflexivos, né, típicos do Facebook, por mensagens mais curtas e pensamentos mais concisos, seja apontada como um dos principais trunfos de quem mais utiliza a rede do passarinho azul. Já a história do Instagram, que foi criada pelo Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger em 2010, teve um crescimento absurdo. Poucos meses depois, a rede se tornou um dos aplicativos mais promissores da App Store. Em apenas um único ano, o Instagram já contava com 10 milhões de usuários, sendo que o serviço estava disponível apenas para proprietários de iPhones e iPads.
E como já mencionamos, né, em 2012 o Facebook comprou o Instagram por cerca de US$ 1 bilhão, né, no mesmo ano em que a rede social foi disponibilizada para dispositivos Androids. O Instagram ele permite compartilhamentos de fotos e vídeos, bem como a interação com outros aplicativos, né? Entre as suas funcionalidades estão as aplicações de filtros, como o Boomerang, por exemplo. Também a gente encontra Stories, os Reels, além das gravações e transmissões de vídeo ao vivo, né? Atualmente o Instagram ele é um dos principais recursos publicitários, né, que as grandes empresas de todo mundo têm para poder veicular as suas informações. E nos dias de hoje, né, é comum você ouvir por aí que o Instagram é a rede social mais queridinha nos dias de hoje ali pelos usuários da internet, e eu concordo plenamente. É a rede social que eu mais gosto, justamente por ela ser direta ao ponto e trazer a informação que a gente precisa ali logo de cara. Então a gente poderia ficar aqui enchendo a bola do Instagram, mas ele não apresenta nenhum recurso de fato inovador que mereça tantas menções assim, mas sem diminuir a sua grande importância para a publicidade de modo geral. Porém, ainda no âmbito das imagens, né, a rede social que mais foi assediada pelas grandes empresas por sua forma inovadora de apresentar imagens foi o Snapchat. A ideia ali de fazer fotos e vídeos que duram por no máximo 24 horas parece algo na contramão das possibilidades oferecidas pela internet, que é justamente a de perpetuar as coisas, né? Se outras redes sociais fazem com que a gente crie conteúdos que vão durar por muito tempo, já o Snapchat chegou com essa prerrogativa de que os conteúdos eles têm que durar apenas 24 horas. E o seu sucesso foi tão grande, principalmente aqui no Brasil, que outras redes já tentaram comprar ela várias vezes, mas por algum motivo os seus donos não estão interessados em vender a plataforma, que, por exemplo, em meados de 2016, os donos do Snapchat recusou uma oferta de US$ 3 bilhões do titio Mark Zuckerberg. Bom, a gente não sabe ao certo o motivo deles ter recusado essa compra, né? O fato é que isso abriu um precedente enorme para outras redes sociais lançarem também em suas plataformas a função de Stories, com ou sem a permissão do Snapchat. E bom, diante desse cenário, é difícil a gente cravar o futuro das redes sociais, mas obviamente, a gente pode arriscar. Olhando para o passado, reparamos que grandes nomes se tornaram imensos do nada e caíram no esquecimento. Aí estão o MySpace, o Fotolog, o Orkut propriamente, e até mesmo o Snapchat, que perdeu bastante mercado brasileiro para poder comprovar essa tese. O sucesso de uma rede ele pode ser tão temporário e não há uma fórmula certa para definir o quanto ela pode ou não dar certo. O Twitter, por exemplo, já pareceu ser a rede social do momento, mas hoje enfrenta diversos problemas financeiros que podem comprometer a sua existência. Não se espante se em breve alguma outra gigante da web comprar a rede do passarinho azul. Já o Facebook ele pode ser considerado um caso à parte, né? Porque ele conseguiu desenvolver um modelo de negócio muito bem sucedido e rentável, porque ele pega seus usuários e transforma isso em cifras, né? Vendendo ali publicidade para empresas e assim oferecendo um campo fértil ali para quem deseja fazer negócios dentro da plataforma. Mas tudo isso depende de nós, usuários da internet, né? No dia que a gente considerar que essas redes sociais já não são mais aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia, a gente acaba partindo para outras. E aquilo que começou como Facebook e hoje se chama metaverso, acaba indo por água abaixo igual a outras concorrentes do passado. E bom, já que eu mencionei o metaverso, é assim que se chama hoje o ecossistema de todas as redes e empresas que são do Facebook. Mas esse nome não é em vão, né? Essa mudança ela tem um propósito e eu vou te explicar qual que é essa ideia do titio Mark Zuckerberg de ter mudado o nome da empresa de Facebook Inc. para Metaverso Inc. Bem, metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais, né? Resumindo, é um universo virtual compartilhado. Ele é a soma de uma realidade virtual mais uma realidade aumentada com a internet. É meio complexo de pensar, mas isso já faz parte da nossa realidade através de vários games que a gente já tem disponível nos dias de hoje. E esse metaverso ele já é considerado o futuro da internet, né? E o Mark Zuckerberg, ele mudou o nome da empresa justamente para ele ser considerado como o pioneiro do metaverso em um futuro bem próximo. Bom, o ser humano é o ser da comunicação, né? Portanto, o fato é que novas redes vão surgir e outras vão ficar pelo caminho. Mas o conceito de mídia social dificilmente será abandonado. Pelo contrário, ele deve se tornar cada vez mais
parte das nossas vidas. Agora me diga você, o quanto as redes sociais influenciam na sua vida? Será que além desse tal de metaverso, vem algo novo por aí? E por que será que o Google ainda não lançou uma outra rede social após a morte do famoso Orkut, né? Do saudoso Orkut? Será que existe alguma outra rede social capaz de desbancar a hegemonia do Facebook? Isso tudo só o tempo vai nos responder, né? É como a gente sempre fala, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então a gente fica aqui sentadinho esperando as cenas dos próximos capítulos e acompanhando tudo que há de novo dentro desse mundo online e digital que a gente vive. E essa é a jornada pela história das redes sociais, desde quando elas surgiram lá com os famosos BBS até os dias de hoje, já projetando para um breve futuro, né? Para um futuro próximo, através desse tal de metaverso, né? Espero que essa jornada tenha novos episódios e a gente possa falar muito mais de outras redes sociais que estão por vir. Eu sou o Ian Rafael, esse foi um prazer estar aqui com você e até o próximo vídeo. Um abraço.